Eu acho no mínimo curioso que muitos bolsonaristas sabiam, né, quando houve uma operação da Polícia Civil de São Paulo contra nós, né, e ficavam fazendo questão de contar pra todo mundo. Canalhas. Vocês fizeram minha mãe chorar, seus vagabundos. Vagabundos do cacete, tá? Nunca vou esquecer isso aí, tá? Canalhas. Não tô falando que... Não, só tô informado. Só tô bem informado. E ser bem informado às vezes é importante, né? Bando de vagabundo. O que eu quero dizer é o seguinte. Saiu aí a denúncia do Gonê, né? O conservador Gonê, de acordo com a Bia Kicis, o super conservador Gonê. Ah, deixa eu pegar. Só comentar aqui, tá? Só lembrar, eu acho que o Gonê é conservador. Eu acho que não tem nada a ver essa discussão que estão fazendo aí. Tipo, o Gonê é um petista. A Bia Kicis não errou quando ela falou que o Gonê é um conservador cristão. É real. Tudo que ela falou é real, tá? Não entrem na lógica de tipo, ele era um petista. Não, não é. Não entre, porque senão você vai entrar naquela noia em que você depois vai passar vergonha. O Gonê é isso. Ao mesmo tempo, o Gonê é uma nomeação, a PGR, que foi feita de acordo com acordos costurados ali, né? Não foi uma nomeação que surgiu assim... da cabeça do Lula, né, para ser bem claro. Não é definitivamente um progressista, mas não é um bolsonarista, porque o que a gente pode explicar por esse print da Bia Kicis é que é possível ser conservador e cristão, Riso, e não ser bolsonarista, entendeu? Na verdade é mais fácil você colocar um petista na PGR que defende o Bolsonaro, como Aras, tá, do que um conservador. Veja, esse cara é conservador e não passou para o Bolsonaro. O anterior era petista e passou. Porque essas denominações, na hora dos grandes acordos, meus amigos, elas não fazem nenhum sentido, tá? Na hora dos grandes acordos e da separação dos espaços, se é cristão patriota, se é conservador, se é comunista, não sei o que, isso conta muito, muito, muito pouco, tá? O que conta mesmo são os interesses e a agenda de cada um, do ponto de vista do interesse, para ficar claro, não agenda política, agenda político-ideológica, para ser claro, tá? E esse é o game que tá dado, tá? Então, eu já começo aqui essa live trazendo esses elementos para vocês e também trago minha opinião, né? Porque a bolha bolsonarista tá trazendo uma série de argumentos e estão até citando a Folha de São Paulo para dizer, a peça é muito ruim, a peça é ilegal, não sei o que, papapi, papapá. E eu estou vendo eles agora se apegando a formalismos jurídicos para dizer que não havia provas, né? Eu não fiz ainda a análise detida da peça, eu olhei por alto, a equipe do Variety Plus está olhando, o gabinete do Kim está olhando, a gente vai ter uma opinião muito própria para dar, e a gente vai poder se deter muito sobre esse caso para poder trazer para vocês, mas o que eu digo, tá, quando você faz uma mera análise histórica, e quando você pega os vínculos de autoridade entre Bolsonaro e os agentes ali, que argumentar que não há provas é como o Lula argumentando que não tinha provas que o sítio era dele, né? Tipo, né, o triplex não era meu também, porque não tinha um contrato pra mim. Calma, vai. Calma, vai. O principal ponto, que é o que o Ruiz até levantou ali na Folha, é a cadeia de acontecimentos, que a Folha cita, e naturalmente a própria autoridade do Bolsonaro, que era citado como autoridade mandante durante todo o processo, né? Além de ser o maior interessado nessa cadeia de acontecimentos. E são muitas coisas que estão sendo citadas ali, mas acho que onde tem mais batom na cueca é justamente... O que foi, Riso, que você está fazendo? Perdão, ia postar no Instagram, você vazou aqui. Onde tem mais batom na cueca é naturalmente nessas aventuras de Kids Pretos. Então vamos lá, né? O Riso bota ali, ó, cadeia de acontecimentos. Gonê sustenta que os crimes não são de ocorrência instantânea, mas se desenrolam em uma cadeia de acontecimentos, como ataques ao sistema eletrônico de votação, elaboração de planos golpistas e até manifestações que desembocariam nos atos do 8 de janeiro. O objetivo, contudo, seria sempre o mesmo: a organização não deixar o poder ou a ele retornar pela força ameaçada ou exercida. Este contexto histórico que o Gonê sustenta como uma cadeia de acontecimentos, eu endosso. Eu tenho um documentário que está no Variety Plus, eu recomendo até para que vocês assistam, o Riso pode mostrar, o primeiro documentário, ou um dos primeiros documentários do Variety Plus, ele está disponível para todo mundo que é assinante, tá? Eu fui também no Vilela, final de 2022, e dei uma entrevista junto com o Arthur Duval no Vilela, em que eu mostro toda essa cadeia, eu tenho toda essa timeline, até porque o MBL viveu muito essa timeline. A timeline do golpe, ela não começa no início do mandato, eu vou mais longe que o Gonê. A timeline do golpe começa aqui ó, autópsia de um golpe fracassado. Tá? Esse documentário, ele está disponível para vocês, um documentário de quantos minutos? 40 minutos, 37 tá? aqui, vai. E eu desenrolo desde 2014
a trama. Aí você fala, Renan, tinha uma trama golpista. Não é do mesmo golpe, mas assim, você tem que entender de onde surgem as ideias, de onde surgem as motivações, de onde surge o discurso, de onde surge o papo do artigo 142, da intervenção militar. De onde surge isso? Com quem surge? Como isso chega no poder junto com o Bolsonaro? Como isso se manifesta no poder com o Bolsonaro? Quais são as ações que o Bolsonaro toma? Nós fazemos essa construção histórica, tá? Porque, naturalmente, como é um crime que ele comete de natureza política, você tem que entender as motivações políticas e o histórico político dos envolvidos. Tá? Então, eu preciso colocar aqui pra vocês justamente essa história. Vocês vão botar essa timeline, aí vocês vão ver, temos aqui essa linha. E essa timeline é importante. Então, quando o Gonê coloca a timeline, eu acho importante. Eu acho que é essencial para o entendimento do que aconteceu. Eu acho que é essencial para você fazer a incriminação ou não do Bolsonaro. Porque, de fato, quando você coloca todos os elementos dentro de uma cadeia, óbvio que eles estão conectados. Você fala, do que você está falando, Renan? Vou ser bem claro. Quando você vê toda a mentirada que eles construíram por alguns anos ao redor do lance da urna fraudada. A urna é fraudada, porque a urna foi fraudada. Dos técnicos que são contratados por eles, das lives que eles fazem, dos aliados que eles fazem produzindo live na Argentina, das conversas do cara que era o assessor direto dele, falando como ele plantou na internet a história que a urna foi fraudada com a Argentina, ou seja, eles mesmos produziram o relatório com eles ficaram divulgando. Tudo isso não foi feito a esmo porque eles não gostam da urna eletrônica. Tudo isso era para motivar por parte do público deles, né, uma sublevação e para criar uma justificativa política e jurídica para um enfrentamento com o TSE, de modo a exigir uma ação grave por parte do Bolsonaro, que seria o golpe, seria, como chama lá, a minuta do golpe, em que o Bolsonaro, na minuta do golpe, vai para cima do TSE. E vocês precisam entender, a minuta do golpe ela é construída em cima do TSE, porque toda a mentirada da fraude na urna é construída em cima do TSE. Ponto. Ela é construída sobre isso, tá? Então, o elemento histórico tem que estar junto. E aí você tem algumas provas que são muito materiais. Tô falando aqui das conversas que foram pegas. Você tem aí os depoimentos. Então assim, você tem uma amarração, fala, não tem prova. Calma aí, velho. Calma aí. E isso não é... Eu vi o Eduardo Bolsonaro tentando dar a entender assim, olha onde o Bolsonaro tava no dia 8 de janeiro. Não sei se o Riso tem aí que o Eduardo posta, né, do Bolsonaro de Mickey. Bolsonaro com uma roupa na Disney. Pô, isso não é sobre o 8 de janeiro. Até o 8 de janeiro é citado, né? E eu acho um erro. Porque o 8 de janeiro não é necessário nessa história. Talvez eles quisessem, porque, novamente, estamos falando aqui de Brasil, estamos falando de um 8 de janeiro que foi um acontecimento que, a meu ver, teve leniência por parte do governo federal. Estou falando aí que o Flávio Dino sabia. Você tem aí o que ele colocou, o Eduardo? Esse aqui ou não? É isso. Então, mas eu não quero a foto, Riso, eu quero o texto. Tá aí o texto. Ó, se Jair Bolsonaro realmente tentou dar um golpe de Estado em 8 de janeiro de 2023, quando ele estava em Orlando, /Disney, então... os Estados Unidos foi cúmplice de uma ditadura sanguinária. Isso é papo furado, Eduardo. O Eduardo tá tentando fazer um diversionismo, tá? Não é sobre o 8 de janeiro especificamente a acusação. Então pare de ficar fazendo diversionismo. O Eduardo tá fazendo diversionismo. Não é. Essa história também é, o que eu acho um erro. Você não precisa do 8 de janeiro para incriminar o Bolsonaro, mas são outros elementos. O elemento que eles têm mais material é a intentona maluca envolvendo, vamos dizer, assassinato de autoridades que passou pela turma dele. Isto, e pelo fato até de gente ligada a ele diretamente ter, nessa cadeia de comando, ter dado aparentemente, tá, dinheiro para kids pretos, essas coisas. Isso fica muito complicado. Eu me lembro que boa parte da direita aplaudiu o uso da teoria do domínio do fato, tá? Que estabelecia, do ponto de vista jurídico, a ideia de uma cadeia de comando e que não há como o topo da cadeia não saber de certas decisões que as beneficiasse. Por exemplo, usaram isso no mensalão para falar que, né, os chefes do petismo estavam envolvidos, inclusive uma maneira de pegar o Lula, e agora falar, não, o Bolsonaro não sabia, porque esse argumento do fulano não sabia era o argumento que o Lula utilizava. Aí nós da direita vamos sempre ser os imitões da esquerda de segunda ordem, porque a esquerda vem com um argumento para incriminar seu bandido de estimação, 10 anos depois vem alguém de direita e usa o mesmo argumento. Que é o que tá rolando. No fundo, a direita, ela tá usando os mesmíssimos argumentos pra ficar nessa historinha ridícula, tá? Vamos lá. Aí veio um bolsonarista aqui no chat, ele falou, enquanto o MBL e o Anão de Imbu só falam na prisão do Bolsonaro, a Rumble e a Truth, empresa de publicidade do Trump, acabam de processar formalmente o Xandão. Legal, essa é uma resposta política que eles estão dando.
Eles processaram lá nos Estados Unidos o Xandão. E eu acho que é o seguinte, espero que eles tenham sucesso nessa briga. Espero que, né, porque a Rumble foi tirada do ar aqui no Brasil, etc, tá? Então, beleza. Agora, esse não é o tema principal. Definitivamente, se você acha que essa movimentação, antes de tudo, política, ela é o principal, não é, cara. As consequências pro seu país do que aconteceu agora com o Bolsonaro e com uma provável prisão do Jair Bolsonaro, elas são muito maiores. Esse é o tema principal. Se você acha que não é, é porque você está iludido, né? Você está sendo feito de trouxa. Eu não tô... enfim, não tô sequer sendo sensacionalista com vocês, tá? Eu não tô nem exagerando os termos.